Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou o grande momento do nosso encontro. Nesta quarta-feira, dia 3 de março, eu queria lembrar o aniversário da morte de um herói da humanidade. Ele morreu em Washington, em 1993, o Dr. Albert Sabin. Nasceu na Polônia, naturalizou-se americano, casou-se com uma brasileira, com a Heloísa Danche de Abrantes, que, como eu, trabalhou no Jornal do Brasil. Deixou um grande legado. Inclusive um filho maravilhoso, que é o meu querido amigo Carlos Eduardo Jardim. E o Dr. Sabin abriu mão da patente de ganhar dinheiro com a vacina. Abriu mão, entregou para a humanidade. Curou todas as crianças do mundo, né? Preveniu, imunizou as crianças do mundo contra essa praga que era a poliomielite, a paralisia infantil. A vacina anterior do Dr. Jonas Salk estava tendo problemas sérios. 6 laboratórios foram licenciados e alguns deles não estavam usando o vírus enfraquecido e, ao contrário, né, alguns milhares de crianças adquiriram a polio depois da vacina. A gotinha do Dr. Salk, não, do Dr. Jonas, desculpem, do Dr. Sabin, não. A gotinha do Dr. Albert Sabin foi eficaz. Não foi como a vacina lá do Dr. Jonas Salk. Mas eu queria falar nisso pelo destaque desse homem que abriu mão dos ganhos com a vacina, que se tornou universal, propriedade da humanidade, e lembrar de hoje dos contratos milionários, bilionários em dólares das vendas de vacina. Aí a gente encontra a explicação por que há um lobby tão grande contra o tratamento barato. Disponível, barato, de pobre, eficaz e conhecido e seguro. Por isso, a despeito do que diz a Constituição, no artigo 198, diz que é a obrigação do Estado atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas. Só para lembrar. Não esqueça de se inscrever se não estiver inscrito e de dar o seu like ou o seu dislike ao final. Bom, eu vou começar falando de uma história do meu amigo Gilberto Simões Pires, lá do Ponto Crítico. Ele viajou de Florianópolis a Porto Alegre, pegou a 101, a BR-101, e foi anotando, parando nos postos de gasolina, anotando o preço da gasolina. Em Santa Catarina, ele encontrou o preço de R$ 4,78 na média. Atravessou o Rio Mampituba, que é a divisa estadual, entrou no Rio Grande do Sul e de R$ 4,78 o litro da gasolina pulou para R$ 5,39. ICMS. Sendo que essa mesma gasolina sai da refinaria a R$ 2,60. Chega no Rio Grande do Sul, ela mais que dobra de preço. É o que o Gilberto Simões Pires está destacando, né? E a gente fica bravo com a Petrobras, né? Falando nisso, né? Economia, o PIB brasileiro caiu 4,1%, segundo o IBGE. Produto Interno Bruto, tudo que se produz nesse país. E o FMI tinha previsto que o nosso PIB ia cair de 8% a 9%. Caímos metade disso, graças a nós todos brasileiros, que não baixamos a cabeça para o pânico que tentaram incutir na gente, para a gente parar tudo. Parar de trabalhar, parar de produzir e ficar com fome, né? O agro é que levou. Foi o agro. Foi o único que teve um resultado positivo. O agro aumentou 2%. A indústria foi quem mais caiu, 3,5%. E o setor de serviços, que é o maior de todos, caiu 4,5%.
com os fechamentos, né? Mas foi uma vitória. O Reino Unido, com todos os lockdowns lá, caiu 9,9%. A Europa, em geral, caiu muito mais. E no governo Dilma, 2015, 2016, houve uma queda de quase 7% sem Covid. Então, foi uma vitória nossa aqui, vitória de todos os brasileiros. Eu vi uma postagem do César Uniani, que é um piloto de provas conhecido por todos nós, altamente competente, e ele mostrando que a gente só fala em UTI cheia, UTI cheia. Mas UTI não está cheia só de Covid, não. UTI está cheia de acidentes com motos, com carros, com gente que bebe e sai por aí, gente que anda em alta velocidade, gente que dirige sem carteira. As UTIs também têm outras doenças, outras questões, e chega lá um politraumatizado, meu Deus, o que vai fazer? Só que agora o César está chamando a atenção de nós, motoristas, que a gente pode chegar lá no hospital politraumatizado e não ter vaga para a gente depois do acidente, porque já está tudo ocupado pela Covid. Então, é para a gente tomar mais cuidado na hora de dirigir e antes de dirigir também evitar bebida alcoólica. E claro, óbvio, usar o cinto, né? E só para repetir aqui, eu me orgulho disso, eu uso cinto desde 1967. Não havia cinto no Brasil, nos carros brasileiros. Eu comprei um cinto importado da GM, um subabdominal, porque quem gosta da minha cara sou eu, né? Talvez eu seja o pioneiro, né? O primeiro motorista brasileiro a usar o cinto. Não falo em competição esportiva, no dia a dia, no carro de passeio. Mas não é só o que o César disse, não. Eu tenho conversado com muita gente e recebido notícias trágicas de câncer, de exame que não foi feito, e o câncer, e um sinalzinho evoluiu para um câncer metástase. Eu tenho recebido notícias de pessoas que tinham que manter um tratamento frequente e que não foram, ficaram com medo de ir para o hospital, puseram medo na cabeça dessas pessoas, né? Fica aí ligando coisas, né? E recebe informações horríveis. Isso também, não esqueça dos exames, não esqueça do check-up, não esqueça de ficar atento, de procurar médico sempre que for necessário, em qualquer especialidade. Tá? Bom, falei de médico, né? O Conselho Regional de Medicina aqui do Distrito Federal baixou uma nota mostrando que onde fizeram lockdown não teve resultado. Os resultados foram pífios e os efeitos negativos foram maiores que os resultados conseguidos em relação à pandemia. Protestando contra a medida do governador de Brasília de fazer lockdown. E eu falei aqui, orgulhoso dos médicos da minha cidade. Cachoeira do Sul tem 52 médicos, só 3 não assinaram um manifesto pelo tratamento desde o princípio. Tratamento intensivo e, sobretudo, integral, como diz a Constituição, e preventivo. Né? 49 médicos. Mas aí, Santa Maria ao lado, que já foi parte do município da Grande Cachoeira, mas é maior, tem universidades, faculdades de medicina, né? Santa Maria, hoje, emitiu um manifesto de 267 médicos. O manifesto se chama Manifesto pelo Tratamento Precoce. Cita o Código de Ética Médica, o Conselho Federal de Medicina, a Declaração de Helsinki, né, da obrigação, e é uma obrigação constitucional também, de saúde pública ou saúde privada
fazer o tratamento da doença desde o início, com todos os meios disponíveis. Bom, aí, gente, vem um caso recente, de que eu falei aqui, dessa nota técnica de 4 cientistas, pesquisadores, né, que veio com 117 páginas e tinha lá umas 130 referências científicas pelo tratamento desde o início da doença. E agora eu vejo o ofício do procurador federal, o doutor Ailton, que é o chefe do Ministério Público Federal em Goiás, Ailton Benedito de Souza, mostrando todo o arcabouço jurídico que confirma essa obrigação do tratamento desde o início. Então não é ficar só falando. Quem achar que não foi tratado, aquela história do médico mandar para casa com uma dipirona, né, pode procurar autoridade, porque existe um arcabouço legal mostrando que isso está contrariando o que dispõe a lei a respeito dos serviços de saúde. Um grande documento, né, de 17 páginas aqui, estou vendo, esse encaminhamento do chefe do Ministério Público Federal em Goiás, que é bem elucidativo sob o ponto de vista da saúde pública e dos nossos direitos. Porque, afinal, o artigo 196 da Constituição diz que a saúde é dever do Estado e direito de todos. Não é como o artigo 144, que diz que a segurança pública é dever do Estado, é direito e responsabilidade de todos. Nós somos responsáveis também pela segurança pública. Agora, a saúde, a Constituição diz que é só o Estado. Então, já que temos esse direito, essa orientação aqui do Ministério Público Federal em Goiás é muito, muito útil para que defendamos os nossos direitos de tratamento em todas as fases da Covid. De Brasília, Alexandre Garcia.